aqui nos nossos estúdios agora o promotor Fernando Santos, né? A gente vai falar sobre vários assuntos com ele. Eu, jornalista Arimatea Carvalho, editor executivo do jornal Meio Norte. Entre os muitos assuntos, inclusive já com muitas perguntas dos telespectadores pela nossa linha interativa 9411-7777, o primeiro deles que a gente vai abordar foi o mais recente. Na verdade, o promotor ajuizou uma ação requerendo a suspensão do processo seletivo simplificado de contratação de servidores para a Secretaria de Governo do Estado. No que se baseava essa ação e qual foi a resposta do governo até agora em relação a isso e como está o trâmite dessa ação, promotor? Boa noite. Boa noite. Nós tomamos conhecimento desse processo simplificado através do Diário Oficial, né? Imediatamente nós requisitamos informações quanto à forma que se daria esse processo simplificado. E nós constatamos que os únicos critérios utilizados seriam análise curricular, né, e uma entrevista. E aí a lei estabelece que deve ter uma prova objetiva, pelo menos, justamente para que seja critério objetivo. E depois essa análise curricular não tinha os critérios objetivos de pontuação, por exemplo, para quem tem mestrado, doutorado ou tido especialização. E aí nós recomendamos a suspensão e a adequação desse edital à lei. A Secretaria não acatou porque disse que havia urgência nessa contratação desse pessoal, e aí foi então que nós ingressamos com ação judicial para poder anular esse processo simplificado. A posição da Secretaria, nesse momento, foi só de adequar e mesmo assim não resolveu, vocês terminaram entrando com a ação. Isso, quer dizer, quando nós recomendamos a adequação, a única coisa que ela fez foi justamente editar um novo edital, colocando os pontos para quem tenha o título de especialização. Mas isso, as provas já tinham sido feitas, né? Ou seja, e aí, quer dizer, na verdade, a lei estabelece não mudou o resultado. Não mudou o resultado. Quer dizer, na verdade, a lei estabelece que todos esses critérios têm que ser previamente conhecidos dos candidatos, somente para que ele possa fornecer os títulos adequados para poder se candidatar. Arimatea? Boa noite, Maia. Boa noite, promotor. O senhor já entrou com ação para que a Secretaria Estadual de Saúde dispense funcionários não concursados e chame os concursados. Ação idêntica em relação à Fundação Municipal de Saúde da Prefeitura de Teresina, em relação agora à Secretaria de Governo. E o concurso público parecia algo unânime. Todos os gestores, né, seja no âmbito municipal, estadual, federal, parece que chegaram, finalmente perceberam que é a porta larga de entrada ao serviço público. No entanto, tantas ações dão a impressão, eu quero que o senhor comente exatamente isso, de que ainda há tentativas de driblar essa forma transparente, democrática, meritocrática de acesso ao serviço público. Ou seja, secretários e governos ficam tentando colocar pessoas via indireta, que era o velho QI, quem indica. Eu estou errado? Então, está corretíssimo na sua análise. Na verdade, o que nós temos observado, tanto a nível estadual como a nível municipal, é que o concurso público ele é uma peça de marketing, né? Quer dizer, você usa, se nós estamos fazendo concurso público, né? Tá. Porém, posteriormente, não há a convocação daqueles que foram aprovados. Daí, nós ingressamos com tantas ações, e ali tem ainda relação ao ESP, que nós também ingressamos justamente para que chamasse os professores, que ainda não foram chamados, professores, né? Apesar de ter um ofício da própria reitoria junto lá ao governo do estado, dizendo a necessidade de 100 professores para colocar. Então, na verdade, o concurso público tem sido, na verdade, um simulacro, né? Justamente para dizer que, na verdade, há uma mudança na gestão, mas se continua a praticar velhas práticas como você disse, do QI e do empreguismo. Na Secretaria de Saúde, a recomendação não foi acatada. Na Fundação Municipal de Saúde, precisa fazer ajustes. Que ajustes são esses? Porque tem várias perguntas aqui em relação a agentes de portaria, a motoristas, as pessoas estão querendo saber detalhes atualizados. Na questão dos agentes de portaria, motorista, auxiliar de administração da Fundação Municipal de Saúde, né, nós tínhamos feito, logo que o doutor Luiz Lobão e o doutor Aderivaldo tomaram posse, nós tivemos uma reunião no meu gabinete e ficou acertado de que os dois elaborariam um cronograma de nomeações desse pessoal. Posteriormente, nós fomos surpreendidos com a posição do secretário de Administração Municipal, dizendo que não iria mais convocar esses profissionais, porque ele entende que esses profissionais devem ser terceirizados, né? Nós alertamos a ele, olha,
a terceirização é possível para a atividade meio, desde que não haja pessoas aprovadas em concurso público para aqueles cargos, o que é o caso, né? Porém, ele mantém essa posição e amanhã nós iremos realizar uma audiência pública, né? Inclusive, os telespectadores estão pedindo para o senhor convocar os aprovados para essa audiência pública, é amanhã às 9 horas, né? Às 9 horas no Ministério Público. Aliás, essa audiência pública é a pedido dos próprios agentes de portaria que fizeram uma comissão no Ministério Público e pediram a realização dessa audiência pública justamente para ouvir a posição, de novo, do doutor Aderivaldo e do doutor Luiz Lobão quanto à convocação desses profissionais, né? E os aprovados estão também sendo convidados? Os aprovados também estão sendo convidados para essa audiência pública amanhã no Ministério Público às 9 horas, né, na rua Álvaro Mendes, no 3º andar, para justamente sabermos, discutirmos com os dois gestores o que será feito, né? Bem, agora, o Ministério Público é um fiscal da sociedade, né? A tarefa dele é fiscalizar o bom funcionamento. Ele entra com ações junto à Justiça. Cabe à Justiça realmente decidir. A Justiça está dando a resposta necessária e com celeridade, com rapidez? Olha, na verdade, nós temos tido sucesso em algumas ações, em outras não, o que é perfeitamente compreensível, mas eu acredito, mas a minha avaliação é uma avaliação positiva do nosso relacionamento com o Poder Judiciário, né? Nós temos, infelizmente ainda, né, não tido uma boa aceitação junto ao Tribunal de Justiça, né? Infelizmente o Tribunal de Justiça tem derrubado inúmeras liminares que o juiz da Fazenda Pública tem concedido, e aí isso tem impedido o avanço de algumas ações, né, de sucesso. Esse é um nó ainda que a gente ainda precisa ajustar, que nós estamos ingressando com algumas ações e a nível de plenário eu acredito que nós vamos conseguir manter essas decisões de nível de primeiro grau. Como é que está o movimento no Piauí e no Brasil contra a PEC 37, que quer tirar o poder de fiscalização, de investigação, na verdade, do Ministério Público, que atinge não só o MP, mas CGU e outros órgãos de controle externo importantes do país? Nós temos nós fizemos recentemente, tanto a Associação do Ministério Público fez uma manifestação recentemente com vários órgãos, TCE, TCU, CGE, CGU, Receita Federal, Polícia Federal, né, referente à manifestação mostrando à sociedade os perigos que tem essa PEC 37. Essa PEC quer dar exclusividade da investigação para infrações criminais à Polícia Civil e à Polícia Federal, portanto, excluindo todos esses demais órgãos de fazer investigações, né? E nós entendemos que essa PEC ela é prejudicial não ao Ministério Público, porque, na verdade, nós temos inúmeras ações e vamos continuar trabalhando em outras ações, mas é um prejuízo para a sociedade, por quê? Porque nós teremos inúmeros infrações criminais, muitos atos de corrupção que não serão investigados a contento, né? Que isso é investigado a contento na medida em que você tem a associação, a integração desses vários órgãos no combate a esses crimes. Basta dizer que no interior do estado, muitos delegados, devido à precariedade da polícia, dependem de recursos do prefeito, da prefeitura, para sobreviver, para se alimentar, para morar, sem a figura do promotor de justiça fazendo essa investigação criminal, será um Deus nos acuda. Agora eu gostaria de saber se o senhor vai integrar uma comitiva que vai amanhã do Piauí para um evento em Brasília convocado pela associação. E lembrar que hoje, apesar do autor dessa proposta de emenda constitucional ser um deputado que é delegado de polícia, hoje os agentes penitenciários aqui do Piauí manifestaram apoio ao Ministério Público contra a PEC. Eles que entram em greve na sexta-feira. Na verdade, importante posição da categoria. Na verdade, dentro da própria Polícia Civil, das Polícias Civis dos Estados e da Polícia Federal, não há consenso da unidade contra essa PEC, né? Aliás, só lembrando que, por exemplo, a nível de Estado do Piauí, nós estamos muito a cavaleiro de falar, por exemplo, que não é uma medida corporativa nessa questão da PEC, porque foi o Ministério Público Estadual, uma iniciativa em 2011, com mais de 60 ações civis públicas, que fez com que hoje, no interior do estado, tivesse mais de 50 delegados
de carreira concursados por uma atuação do Ministério Público Estadual, né? Ou seja, nós entendemos que a atuação da Polícia Civil do Estado ela é importante, ela é necessária, ela continuará, né? O que nós entendemos que é prejudicial é a exclusividade de um único órgão para apurar, né? E seria um retrocesso para a democracia brasileira a extinção dessa capacidade importante, talentosa e comprometida do Ministério Público, da Controladoria Geral da União e de outros órgãos de controle externo, que hoje a população conta e que funcionam e que são de fato eficientes. Muito obrigada pela entrevista. Só respondendo à pergunta de uma telespectadora, ela disse que quer muito falar com você, que tem várias irregularidades no órgão que ela trabalha. Onde é que ela fala? No Ministério Público, que fica na rua 19 de novembro, no centro de Teresina. No centro de Teresina. Muito obrigada pela entrevista.